Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre menstruação atrasada, menstruação irregular, menstruação que não para, dor menstrual, o que é comum, o que é aceitável nisso e que relação isso pode ter com a sua saúde e até mesmo a sua alimentação. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida, barata, se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todo dia, você não vai querer perder. Dá um pulinho também lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas e novidades. E não tem como você se confundir, porque é o mesmo nome do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Muitas mulheres sofrem de algum tipo de problema menstrual. É até um pouco difícil você não ver uma mulher que nunca, em nenhum momento da vida, teve algum problema durante a menstruação. Para muitas mulheres, o mais comum é a dor menstrual, a dismenorreia. Mas tem mulheres que têm outros problemas, tem problemas relacionados ao sangramento mesmo. Tem mulher que sangra muito, tem mulher que sangra de uma forma meio intermitente durante o ciclo menstrual, em momentos que não deveria sangrar. E tem mulheres que não sangram, não conseguem menstruar. Além de ter outras questões relacionadas também com enxaqueca, que eu vou falar no final. Então, vamos começar falando um pouquinho mais sobre essa dor menstrual, a dismenorreia, que atinge tantas mulheres. Então, como eu falei, a dismenorreia ou dor durante a menstruação é uma dor frequente e muito comum na grande maioria das mulheres, pelo menos em algum momento da vida já deve ter sentido algum tipo de dor durante a menstruação. Ela não é uma dor tipo a da dor pré-menstrual, ela é uma dor diferente, muitas vezes vem com uma sensação de peso, com uma sensação de pressão mesmo durante o período menstrual, e muitas mulheres têm cólicas que são comuns da própria expulsão do útero, né? Que o útero se contrai para expelir um pouco daquele sangue que está parado ali, do endométrio, que vai ter que ser liberado no final do ciclo menstrual. Então, é um dos problemas menstruais, digamos assim, mais comuns, é justamente essa dor menstrual. Apesar da dismenorreia ser tão comum, ela pode ser primária ou pode ser secundária. Eu vou falar da secundária depois. A primária é o que é mesmo, ela acontece por conta própria, pelo movimento de contração uterina que eu falei. E tem algumas mulheres que estão mais predispostas a terem mais dismenorreia, principalmente se você menstruou antes dos 11 anos de idade. Quanto mais anterior é a sua menarca, a primeira menstruação, mais chance você tem de ter dor durante o período menstrual, mesmo mais tardiamente na vida. Se você fuma, você também tem maior risco de ter dismenorreia. E se você tem altos níveis de estresse, a gente já sabe que o estresse está muito relacionado à inflamação, está muito relacionado à dor de uma maneira geral. Então, se você é uma pessoa muito estressada, pode ser que você tenha mais dor nesse período menstrual. Lembra que eu tenho uma playlist inteira aqui no canal falando mais sobre estresse, ansiedade, dicas que você pode usar aí no dia a dia, tanto comportamentais quanto de chás, vitaminas, sucos, receitinhas, né, que você pode usar naturais. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Se você não sabe, tem o nome do vídeo aqui. Uma setinha, clica ali que vai abrir uma aba com todas essas informações para você. A dismenorreia também pode ser secundária, pode ser uma dor secundária, algum problema de saúde que você tenha. E normalmente essa dismenorreia secundária piora conforme você envelhece. Ela pode estar relacionada a mioma, pode estar relacionada a endometriose, pode estar relacionada a algum tipo de cisto no ovário. Por isso que é tão importante que a mulher faça o exame preventivo de 6 em 6 meses, anualmente, ou o período que o seu ginecologista indicar para você, para que faça um acompanhamento com ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia pélvica, para ver como estão os órgãos reprodutivos mesmo e ver se tem algum tipo de problema relacionado à sua dor. Um outro problema que pode acontecer com algumas mulheres são os ciclos irregulares, ciclos menstruais irregulares. Normalmente, um ciclo menstrual tem que variar, né? O começo dele até o fim dele no próximo ciclo, né? Do começo dele, primeiro dia dele até o primeiro dia do último ciclo, tem que ser entre 24 até 38 dias. Quando tá muito fora, né? Muito menos tempo do que isso ou muito mais tempo do que isso, a gente chama de um ciclo irregular. Outra fase que isso pode acontecer é na perimenopausa, onde as mulheres estão prestes a entrar na menopausa, e justamente por uma oscilação hormonal também podem ter períodos, ciclos irregulares. Então, se você está próximo dessa fase da menopausa e os ciclos estão ficando irregulares, pode ser uma questão fisiológica sua mesmo. Existem algumas condições de saúde que podem favorecer o aparecimento de períodos irregulares, de ciclos menstruais irregulares. Os distúrbios alimentares normalmente estão muito relacionados com isso, principalmente das mulheres que têm anorexia nervosa. O organismo, por ter tão pouco alimento disponível, acaba tendo uma mudança na secreção hormonal
e na própria questão fértil da mulher, então os períodos podem ficar um pouco diferentes. Uma outra condição de saúde que pode causar períodos irregulares é o hipertireoidismo. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre isso também, vou deixar aqui embaixo na descrição. Na verdade, tem até uma playlist inteira sobre melhores e piores alimentos para tireoide, acho que vale a pena se você tem algum problema de tireoide assistir, então vai ficar aqui embaixo na descrição para você também. Mas o hiperfuncionamento da tireoide pode fazer com que ela produza mais dos hormônios da tireoide, que pode levar um desequilíbrio de outros hormônios que são produzidos no nosso corpo, e os ciclos podem ficar mais leves e mais curtos e com espaçamentos diferentes. Um outro problema de saúde que está relacionado aos ciclos irregulares é a síndrome do ovário policístico. Eu também já tenho um vídeo falando sobre isso aqui no canal, e a melhor abordagem é alimentar, porque ela modifica muito pelos cistos múltiplos que acontecem no ovário, modifica muito a secreção de vários hormônios, então podem dar problemas de saúde relacionados à resistência insulínica, ganho de peso. Eu tenho um vídeo falando mais sobre isso aqui, a melhor alimentação, e também vai ficar aqui embaixo, mas também pode causar esses problemas de ciclos irregulares. Mulheres diabéticas que têm um pior controle da doença também podem ter um problema com relação ao ciclo ficar mais irregular, tanto diabética do tipo 1 quanto diabética do tipo 2. Isso pode estar relacionado a um aumento ou uma falta de controle da sua glicemia. Lembra que eu também tenho aqui no canal uma playlist inteira com tudo sobre diabéticos, explicando mais o que é diabetes, pré-diabetes, como ajudar a controlar, e também tem uma playlist de receitas para diabetes que vai ficar aqui embaixo para te ajudar. Mulheres que são muito obesas também podem ter ciclos irregulares, porque a gordura excedente no nosso corpo pode aumentar a produção do estrogênio, e quando modifica a proporção de estrogênio no nosso corpo, os ciclos podem ficar irregulares. Então, seria interessante, nesses casos, as mulheres buscarem algum tipo de ajuda para ter um emagrecimento saudável e conseguirem voltar a ter secreção correta de estrogênio. Eu tenho uma playlist bem legal aqui no canal de como emagrecer, vou deixar ela aqui embaixo na descrição, e vou deixar algumas receitas também de almoço e jantar, de lanche, café da manhã, que são mais saudáveis e equilibradas, que podem te ajudar a conseguir chegar a esse objetivo. Falei de algumas causas que não são ginecológicas, mas é claro que um problema relacionado à parte ginecológica ou parte de sangramento ou de menstruação pode ter causas puramente ginecológicas, como aumento de prolactina no sangue, que pode mudar o ciclo, pode estar relacionado a cistos mesmo no ovário, outros cistos diferentes, pode estar relacionado a doença inflamatória pélvica, enfim. Se você tem algum tipo de dúvida, enfim, lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo, consulta sempre seu ginecologista para chegar ao diagnóstico com você. Muitas mulheres também reclamam de sangramento intenso. Essa questão do sangramento intenso, para muitas mulheres, é extremamente prejudicial. A mulher se sente mais cansada, mais prostrada. Às vezes, muitas meninas faltam à escola, ou muitas mulheres faltam ao trabalho por tanto sangramento menstrual, porque isso acaba debilitando muito a pessoa. Esses problemas podem estar relacionados com algum desequilíbrio hormonal. Isso acontece muitas vezes por um desequilíbrio hormonal mesmo. O revestimento, o endométrio, que recobre o seu útero, fica muito mais espesso e às vezes acumulado. Então, quando vem a menstruação, desce muito mais desse revestimento e muito mais dos vasos sanguíneos que se rompem ali, fazendo um fluxo mais exagerado. Já falei que o hipertireoidismo pode causar fluxos mais irregulares, né, períodos mais irregulares, mas o hipotireoidismo pode causar um sangramento mais intenso em algumas mulheres que não estão acompanhadas e não fazem uso de medicação para controlar. Então lembra que se você tiver qualquer tipo de movimentação diferente na sua menstruação, ou o período está mais espaçado, ou o fluxo está mais intenso, isso são sinais do seu corpo que alguma coisa não está funcionando bem. Então lembra sempre de consultar o seu médico. Eu tenho aqui no canal também um vídeo bem legal sobre sinais de problemas na tireoide, tanto de hipo quanto de hipertireoidite de Hashimoto. Ele também vai ficar aqui embaixo na descrição para te ajudar. Mais uma vez, em alguns casos, a obesidade, pelo aumento do estrogênio, pode fazer com que a mulher tenha um sangramento mais forte, enfim, uma menstruação mais pesada, que pode causar mais desconforto para ela. Mas também pode estar relacionado com algum outro problema ginecológico, como a gente falou da outra vez, né? Questão dos fluxos irregulares, da menstruação irregular. Uma menstruação mais forte, com maior sangramento, também pode estar relacionado especificamente só a problemas ginecológicos.
Eles podem ser causados por um mioma ou um pólipo uterino, que podem acontecer diferentemente em mulheres, ou algum problema relacionado à gravidez. Às vezes pode ser um sinal de aborto, pode ser um sinal de gravidez ectópica, que é quando o embrião se fixa em um lugar que ele não deveria, ele deveria se fixar no útero, ele se fixa, por exemplo, nas trompas de falópio. Então, sempre que você tiver um sangramento muito mais intenso, com dor, enfim, tem que consultar o seu médico, porque pode ser uma questão até mesmo de risco de vida, como é o caso da gravidez ectópica. Então, como saber, né, se o seu fluxo é muito forte, se tá saindo muito sangue, mais do que deveria? Normalmente se estima que você deveria usar, se você usa mais do que um absorvente a cada 1 ou 2 horas, se você precisa trocar de absorvente a cada 1 ou 2 horas pela quantidade de sangue que tá ali, pode ser um sangramento excessivo. E também se você, às vezes, saem algumas placas, né, que são justamente o revestimento uterino, como se fossem coágulos. Se esses coágulos são maiores do que uma moeda de R$1, é importante que você também fale isso com seu médico, que pode estar relacionado a outras questões de saúde. Muitas mulheres que têm um fluxo muito forte, que sangram mais do que deveriam, acabam ficando com anemia ferropriva justamente porque elas perdem muito sangue pela menstruação. E isso pode dar cansaço, tontura, pode dar inclusive outros problemas de saúde mais graves, fraqueza, desânimo, problemas mesmo de oxigenação e chegar nutrientes aos tecidos. Então a anemia tem que ser tratada. Lembra que eu tenho aqui no canal um vídeo falando mais sobre anemia ferropriva, os melhores e piores alimentos, também vai ficar aqui embaixo na descrição para você. Existem algumas mulheres que sofrem com sangramento fora do normal, ou seja, o ciclo é relativamente regular, né, de 28, 28, 1 e 27, né, não tem uma oscilação tão grande, mas elas acabam tendo algum tipo de descarga, que a gente chama, ou de sangramento fora desses períodos que deveriam ser os períodos de sangramento de menstruação. Isso acontece principalmente nas adolescentes, mais uma vez, que acabaram de ficar menstruadas no começo da puberdade, enfim, que acabaram de entrar na menarca, ter a primeira menstruação, mas, mais uma vez, também é muito comum de acontecer nas mulheres na perimenopausa por conta das variações hormonais. Esse sangramento fora do período menstrual também pode estar relacionado à endometriose, pode estar relacionado a algum cisto que possa acontecer no ovário e pode estar relacionado até mesmo a algum tipo de câncer. Então, se você começa a ter sangramentos fora do período menstrual e continua tendo o período menstrual completo, é importante que você consulte seu médico. Então, só para ficar claro, para essas mulheres que às vezes têm sangramentos no meio do ciclo, elas falam que a menstruação não para, né? Porque tem o ciclo, aí tem um sangramento aqui, outro sangramento ali. Então, em alguns casos, realmente a menstruação fica indo, né? O sangramento fica indo muito tempo. Então, tem que consultar o médico. Por outro lado, existem mulheres que sofrem pelo contrário, né? Menstruação que não vem, a menstruação que não desce. Claro que quando a gente pensa nisso, a primeira causa que sempre acontece é a gravidez, né? Acho que é das mais comuns. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se sua menstruação não tá vindo, é fazer um exame de gravidez para ver se tá grávida ou não. Mas, afinal de contas, o que é a menstruação que não desce, né? Qual é o parâmetro pra gente ver isso? É uma menstruação que não vem há 3 meses consecutivos, que você tem que começar a ficar ligada. Ou se você já chegou aos 15 anos de idade e nunca menstruou, você tem que consultar o médico, porque esse é um caso de amenorreia, que a gente chama. Ela também pode estar relacionada, já falei, da gravidez, mas as mulheres que estão lactando têm uma maior produção de prolactina, que pode acabar inibindo a própria ovulação. E se inibe a ovulação, não vai menstruar. Então, as mulheres que amamentam muitas vezes também não menstruam e tudo bem, isso é fisiológico, isso é normal. Existem algumas mulheres que têm transtornos alimentares, como anorexia nervosa ou bulimia, estão mais descompensadas nessa questão do transtorno alimentar e não menstruam também por uma resposta do organismo a esse estresse de menor ingestão calórica. Ganhar ou perder muito peso também pode fazer com que você tenha uma amenorreia. A gente sabe que as mulheres têm um percentual de gordura muito, muito baixo, tipo as atletas, as ginastas, muitas vezes não menstruam mesmo, por não terem uma capacidade de um percentual de gordura que o organismo entenda como fisiológico para aguentar uma gestação. E as mulheres que às vezes estão muito acima do peso, da mesma forma, pelo desequilíbrio hormonal de estrogênio, podem ter problemas com relação à ovulação e também podem muitas vezes não menstruar. Claro que também pode estar relacionado a problemas hormonais, problemas ginecológicos, como a própria síndrome do ovário policístico. Então, mais uma vez, você tem que ir no ginecologista e falar todo o seu histórico. Em alguns casos, o estresse exacerbado pode também fazer com que a mulher não menstrue. Então, até em épocas de guerra, antigamente era comum as mulheres muitas vezes não menstruarem pelo nível de estresse muito aumentado, mas isso é muito relativo porque tem mulheres que sofrem um estresse muito grande e a menstruação desce, né? Então, essa questão de estresse pode mudar
os hormônios de forma diferente de mulher para mulher. E o último problema de saúde, assim, mais clássico que existe com relação à menstruação e as mulheres é a enxaqueca. Muitas mulheres sofrem de enxaqueca no período pré-menstrual ou durante o próprio período menstrual. A enxaqueca não é dor de cabeça, a enxaqueca é uma dor diferente que acontece na sua cabeça, é uma dor mais persistente, pode vir acompanhada de aura ou não, está muito relacionada à inflamação. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre sintomas da enxaqueca, causas da enxaqueca, como prevenir a enxaqueca e até mesmo a diferença entre enxaqueca e dor de cabeça. Eu vou deixar todos eles aqui embaixo na descrição para te ajudar, se esse for o seu caso. Mais uma vez, acho que ficou bem claro, falei várias vezes, mas não custa repetir. Se você tem qualquer tipo de problema com relação à sua menstruação, quem vai te ajudar mesmo é o seu ginecologista. Lembra de ir na sua consulta, anota sempre o dia que você menstruou, primeiro dia da menstruação, se você puder anotar os sintomas, teve dor, teve muito sangramento, o sangramento foi maior, foi menor, teve sangramento após a relação sexual, às vezes acontece com algumas mulheres também. Anota tudo que for diferente para você levar para o seu médico, porque aí ele vai te analisar pessoalmente e vai conseguir te ajudar. Me conta aqui embaixo se você já teve algum problema relacionado à menstruação e qual era ele, o que você fez para ajudar. Eu vou adorar ver o seu comentário, dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.